Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal da Escola Ninja WP. E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre performance WordPress. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que é extremamente importante. Já adianto que nesta aula você não verá nada técnico, tá? Isso aqui é uma aula teórica a respeito do assunto, tá? Vejo que muitas pessoas estão procurando fazer implementações técnicas sobre performance, estão esquecendo de pensar um pouco no planejamento, na área estratégica, ok? Então, essa aula aqui serve para te dar um norte sobre esse assunto que é extremamente importante, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube da Escola Ninja WP, essa aula, você já se inscreve aí no canal da Escola Ninja WP para você receber novos conteúdos, tá bom? Sobre este assunto, ok? Já deixa seu like e o seu comentário, ok? Então, vamos lá. Por que isso é muito importante, tá? Eu comentei isso lá no Instagram da Escola Ninja WP, e eu falo com as pessoas o seguinte: performance é um assunto que eu sou muito apaixonado, eu gosto muito para falar sobre performance, tá? Porque performance tem a ver literalmente com resultado, tá? Performance não tem a ver com nota, performance não tem a ver com tempo. Quando uma pessoa procura fazer um trabalho de performance, na verdade, ela está querendo ter resultado, ok? O que é resultado? Resultado pode ser mais clientes, resultado pode ser mais faturamento, resultado pode ser mais leads, ok? Então, resultado nós podemos entender como esses 3 pontos importantes. Ou você quer aumentar o seu faturamento, dinheiro, tá? Ou você quer aumentar o número de leads, ou às vezes você quer até reduzir, né, performar melhor nas suas campanhas de marketing, campanhas de Google AdWords, campanhas de Facebook e por aí vai, tá bom? Então nós temos que pensar performance como um braço que gera resultado para o nosso negócio, ok? E aqui eu trouxe um gráfico interessante que é como essas empresas, elas pensam em performance, tá? A Amazon, por exemplo, né, ela teve ali um impacto de $1 bilhão quando ela trabalhou ali 1 segundo na performance do seu site, ou seja, quando o site da Amazon passou a carregar 1 segundo mais rápido, ela teve um crescimento de R$1 bilhão. Isso aconteceu com o Walmart, como vocês podem ver, e isso também aconteceu com o Yahoo. O Yahoo, ela teve uma queda de 0,4 segundos e ela teve um aumento aqui, que vocês podem estar vendo, de 600 mil visitas por mês. Ou seja, né, se você começar a pensar em performance como um braço de resultado, você vai conseguir melhorar muito a performance, quando eu digo agora é performance financeira, do seu negócio, tá? Quando você pensa em performance como apenas um tempo de carregamento, você deixa de olhar para o restante dos números, tá bom? Então vamos lá. SEO, usabilidade, Google, etc, tá? Quando a gente pensa em performance, nós temos que entender o seguinte: quando a gente trabalha no digital, quem manda, quem dá as cartas, quem manda na coisa toda é o Google. É ele que manda, é ele que dita as regras, as diretrizes e por aí vai. E o Google, ele tem uma especificação muito clara sobre isso. O que o Google quer? Uma coisa que eu falo nas aulas de SEO para os alunos da Escola Ninja WP é o seguinte: você tem que entender que o Google, ele é o seu chefe. Ele é o chefe do seu site, ok? Você tem um site e o Google é o seu chefe. E aí, você tem uma empresa que tem ali vários colaboradores. E cada colaborador com a sua expertise, ok? Em um dado momento, chega um novo cliente que o Google vai atender. E o cliente diz para o Google: Google, eu quero saber se você tem uma pessoa especializada em WordPress. Então o Google vai olhar diante de todos os seus funcionários quem realmente é bom em WordPress. E ele vai começar a analisar uma série de comportamentos. Se essa pessoa ela tem profundidade no conteúdo, se essa pessoa se comporta bem, se essa pessoa tem um conteúdo com o qual as pessoas gostem, se essa pessoa, outras pessoas conversam muito com ela, a rede de amigos dela, a rede de influência dela é forte, e por aí vai. E aí o Google vai te dar um voto de confiança.
ok? E esse voto de confiança vai falar, tudo bem, eu vou chamar aqui a escola Ninja WP, conversa com eles. Eu acredito que eles podem te atender. Beleza, e o Google vai indicar o site ali no top 1 do Google. Caso aquele cliente não goste do resultado do Google, o Google vai se sentir frustrado. Ele vai falar, poxa, eu pensei que a escola Ninja WP era realmente uma boa indicação. E entendo que você não gostou da minha indicação, então eu vou te indicar uma outra empresa. E aí o Google faz essa mudança no algoritmo, né, para te indicar uma outra empresa. E ele vai monitorar qual foi a resposta dessa empresa e o Google vai começar a montar o que a gente chama de SERP dinâmica, tá bom? O que é uma SERP dinâmica? O Google ele vai montar uma SERP, um resultado de pesquisa personalizado para cada usuário. Ou seja, o que você está vendo na pesquisa do Google é diferente do que eu estou vendo na pesquisa do Google. Talvez você está vendo a Escola Ninja WP em primeiro lugar, mas talvez a Maria não está vendo a Escola Ninja WP em primeiro lugar e mesmo ela estando do seu lado, ok? É muito individualizado. Obviamente nós temos ali, né, um posicionamento padronizado, mas tende a ter uma variação de perfil a perfil de pessoas. E aí, o Google, ele utiliza também o critério de carregamento para posicionar essas pessoas em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar e assim sucessivamente, tá? E não só performance tem a ver com tempo de carregamento. A gente tem outros fatores que elevam o seu posicionamento, que é como a usabilidade do seu site. Imagine que o Google entrega o seu site e a pessoa se perde ali dentro, não consegue encontrar, né? Não consegue se encontrar ali dentro. Então, obviamente, essa pessoa vai voltar para a pesquisa do Google e vai clicar no resultado 2, no resultado 3 e por aí vai. E o Google, de uma certa forma, ele consegue entender quais foram os motivos que levaram essa pessoa a não continuar nesse site. E como que o Google possivelmente entende que o seu site tem problemas de usabilidade e também tem problemas de performance. Então, basicamente, a pessoa entra no seu site, ele demora a carregar e a pessoa, sem o site ter carregado, ela volta para a SERP do Google. Ou seja, o seu site tem um grande problema de performance. Por quê? Porque o usuário ele entrou no seu site, ficou esperando um determinado tempo e ele voltou, ele nem chegou a clicar em nada. Então, isso dá ao Google informações de que o seu site tem problemas de performance, tá? E agora, como que o Google sabe que o seu site tem problemas de usabilidade? A pessoa acessa o site carrega, porém, a pessoa clica num lado, clica no outro e simplesmente volta para a pesquisa do Google. Não necessariamente é um erro de usabilidade, mas, obviamente, a pessoa, num curto espaço de tempo, ela interagiu com o seu site, tá? Vamos pegar aqui em 30 segundos, a pessoa interagiu com o seu site e ela voltou para a busca do Google e clicou num outro resultado. Significa que ela não ficou satisfeita com o primeiro resultado, ok? Então, a gente tem que analisar esses pontos, tá? SEO, usabilidade, etc. E como que nós trabalhamos tudo isso em estratégias de performance? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, a Microsoft, ela tem uma ferramenta que se chama Clarity Microsoft. Se você procurar aí, C, tá bom? C de Clarity Microsoft, você vai encontrar uma ferramenta muito legal de monitoramento de tela, heatmap e por aí vai. Uma ferramenta sensacional que você consegue monitorar como seus usuários reais estão navegando no seu site. Fica até parecendo que eles estão navegando do seu lado. Então você vai ver onde que eles vão clicar, você vai ver o que eles vão fazer e por aí vai. Tá bom? Então, nós temos que ter isso em mente, que performance está intimamente ligada ao resultado que o nosso site tem. Porém, que não é só isso. Se o seu site tem outros problemas, tá? Você pode estar sendo impactado por esse ponto também. Ok? E um outro ponto que eu quero abordar aqui é o seguinte: será que você está no momento certo? Tá? Vejo muitas pessoas investindo muito tempo, muitas horas de trabalho para melhorar a performance do site. A pessoa compra uma ferramenta, compra um plugin de cache, faz otimização de imagens, faz conversão de imagem, faz toda aquela preocupação, toda aquela preparação, sendo que ela não está no momento certo. O que significa estar no momento certo? Vamos pensar o seguinte: o seu negócio ele é feito em pilares.
Então você acabou de lançar o seu site, certo? Se você acabou de lançar o seu site, você precisa de atrair pessoas para o seu site. E como que você atrai pessoas para o seu site? Ou você vai utilizar uma estratégia de tráfego pago, ou você vai utilizar uma estratégia de SEO, ou você vai trazer essas pessoas através do social, que é as redes sociais, Instagram, Facebook, Pinterest e por aí vai, ok? Então vamos lá. Se você trabalhou a performance e o seu site não tem nenhuma visita, ele ainda não recebe nenhuma visita, provavelmente o seu site carrega rápido, porém você não recebe nenhuma visita ainda. Então, 0 mais 0 é igual a 0, ou seja, você não está gerando resultado e você talvez investiu ali 2, 3 horas, 4 horas que for para você ter um site rápido. Agora vamos pensar num cenário de uma empresa que ela já recebe uma quantidade de visitas. Vamos trabalhar aqui um número, 5 mil visitas no mês. Tá bom? 5, 10, 15, 20 mil visitas no mês. E essa empresa, ela já gera um certo faturamento ou ela já tem um número X de leads que entra na base dela. Talvez ela está tendo ali 2, 3, 4, 5 leads na semana entrando na base dela. Talvez ela está fazendo 2, 3, 4 vendas na semana, está realizando essas vendas, tá? Ou vendendo algum treinamento. E a pessoa começa a pensar, peraí, eu estou posicionado eu já tenho um posicionamento em um número X de palavras-chave. Vamos pegar aqui. Eu estou bem posicionado em 10 palavras-chave, ok? E eu tenho outras 20, 30 palavras-chave que eu quero elevar o meu posicionamento. E aí você começa a mapear áreas no site que estão defasadas. Você começa a analisar problemas de usabilidade, você começa a analisar problemas de SEO, você começa a analisar problemas de conteúdo, você começa a analisar problemas de link building e por aí vai. E a performance também entra aqui no pacote. Você fala, peraí, eu tenho então vários pilares que eu vou me preocupar. Então, conteúdo, SEO e etc, vou me preocupar. Então eu sei que o meu SEO tá bom. Legal, seu SEO tá ok, você já analisou isso e bacana. O link building é uma estratégia de longo prazo, eu não vou conseguir resolver isso agora, ok? Usabilidade, eu vou melhorar um pouco a usabilidade do meu site, vou monitorar isso. E agora vem a performance. O meu site está carregando em 4 segundos, então é algo que eu posso fazer imediato. Então eu vou trabalhar a performance para melhorar o meu site, obviamente para ele ter mais resultado, ok? Então você vai fazer isso e vai monitorar. Opa, legal, em uma semana que eu reduzi a minha performance de 4 segundos para 2 segundos, eu tive um aumento no tráfego do meu site em 30%. Obviamente eu tive mais leads, obviamente eu tive mais vendas. Então é essa visão que você que trabalha como performance precisa de trabalhar, seja para você, seja para o seu cliente, tá bom? Seja para você, seja para o seu cliente. Então, ok. E aí a gente entra num outro nome aqui muito comum, que é o tal do Google Web Vitals. O que é o Google Web Vitals? O Google Web Vitals é uma nova metodologia que o Google criou para ter a internet mais rápida, tá? Então, são basicamente alguns fatores que o Google analisa, que eu vou comentar aqui com vocês, para que ele diga se o seu site é rápido ou não, tá bom? É algo inventado pelo Google. Então aqui você vai ter algumas nomenclaturas, que é o LCP, CLS, Feed, ok? Então vamos ver o que é o LCP, tá bom? O LCP, basicamente, ela mede o desempenho de carregamento do conteúdo principal da página, para oferecer uma experiência satisfatória para os visitantes, tá? E aqui ele fala que a recomendação que o LCP tem que ser dentro de 2 segundos. Então vamos entender na prática o que é o LCP, tá bom? Vamos pegar aqui a nossa caneta. Então nós temos aqui o João, ok? Que acabou de acessar o seu site. Você tem 2 segundos para pintar, tá? Para pintar alguma coisa na tela, para que o usuário consiga interagir, ok? Então pode ser um header, pode ser um footer, pode ser um miolo, alguma coisa precisa aparecer na tela. Isso dá para o usuário que o site está carregando. A maioria dos sites, eles têm um LCP muito alto. Por que o LCP é muito alto? Provavelmente aquela pessoa, aquele site, não está numa boa hospedagem, aquele site está utilizando ferramentas que deixam o seu site pesado. Vou dar um exemplo.
Vamos imaginar que o meu slider aqui seja um Slider Revolution, que é um plugin pesado, um plugin que ele exige mais do servidor. Obviamente, o seu LCP vai ser alto, porque enquanto o Slider Revolution não terminar o seu carregamento, outras áreas do site não vão ter o seu carregamento iniciado. Ou seja, o usuário ele vai ter uma sensação que o site está travado, porque o Slider Revolution ele precisa de todo um aparato tecnológico para aparecer. Se o seu site não estivesse utilizando o Slider Revolution, obviamente um banner estático iria aparecer no lugar e o usuário teria ali a informação de que o site está carregando. Ou seja, determinados plugins eles aumentam o tempo do seu LCP. E aí eu já vou te dar algumas dicas. Slider Revolution aumenta o tempo de carregamento. Quando você utiliza muitos plugins para o WordPress, o seu LCP aumenta. Por que o seu LCP aumenta quando você utiliza muitos plugins? Vou te dar um exemplo, tá bom? Cada plugin, se você trabalhar com essa média, isso vai te ajudar bastante. Cada plugin, ele tem um carregamento. Todo site na internet é composto de JavaScript e CSS. Todo site tem isso. Todo site. O JavaScript, ele é responsável pelas animações, pelas interações com o seu site. E o CSS é responsável pela parte visual, pela estética, ok? Cada plugin, ele tem um carregamento de pelo menos 2 JavaScript e 2 CSS. É uma média. Alguns nem carregam nenhum. Outros carregam 1 e 1. Outros carregam 2 e 1. Mas eu estou colocando aqui uma média de 2 e 2. 2 JavaScript e 2 CSS. Isso para a maioria dos plugins que você usa. Então, se você tem ali uma média de 15, 20, 30 plugins vezes 4, nós vamos ter uma média, tá bom? Algo próximo disso, de 120 scripts sendo carregados. E aí você tem que pensar, peraí, eu tenho 120 scripts sendo carregados, significa que quanto menos scripts, melhor? Sim, tanto é que uma das técnicas que a gente utiliza para reduzir o JavaScript e CSS é concatenar eles. Ou seja, num processo de concatenação de 120 scripts, eu teria uma média de 30 scripts ali. Ou seja, o navegador teria que baixar basicamente 30 scripts ao invés de 120. Ok? Então, isso é muito importante que você saiba disso, tá? E o que acontece com o problema do LCP? Hoje, na era do Elementor, que é uma ferramenta excepcional, vejo muitas pessoas, muitos profissionais, utilizando de forma demasiada muitos plugins do Elementor. Muitos add-ons, muitos complementos, inclusive utilizando muitos complementos em templates que já possuem uma integrabilidade muito satisfatória com o Elementor, ok? Ou seja, você está aumentando ainda mais o número de recursos que você tem que processar do seu lado. Legal? Então, como que a gente reduz o LCP? Muito simples. Você vai reduzir o LCP removendo ou alterando todo e qualquer plugin que gere um número excessivo de JavaScript e CSS. Então, você pode começar ali pelo Slider Revolution, você pode começar ali, por exemplo, por um plugin que gere um carregamento excessivo de JavaScript e CSS, tá? Muitas pessoas falam que o Elementor é o vilão, mas na verdade o Elementor ele não é o vilão, tá bom? O que é o vilão é os juros compostos. É o Elementor junto com outros add-ons, junto com um tema que não é otimizado e junto com outras técnicas, tá? Então você precisa primeiro olhar para os seus conjuntos de plugins e verificar se você realmente precisa de todos. Então a minha dica aqui para essa parte é: olhe para os seus plugins e diga: por que eu estou usando esse plugin? 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 E se você responder, não sei, ou uma técnica que eu gosto muito de utilizar é, muitos plugins do WordPress pesados, eles são utilizados para 10% do recurso. O que eu estou querendo dizer para isso? Tem um plugin muito famoso da Crocobloco que se chama JetU. É um plugin muito famoso, tá? Muito famoso. E o que acontece? Muitas pessoas utilizam JetU por
cerca de 10% dos recursos dele. Ou seja, o Jet.io te oferece 100% de recurso e você está usando o plugin para usar um ADD-ON dele, um módulo dele. Não faz sentido, não justifica. O seu site está pagando um preço muito caro. Vamos pegar outras ideias aqui. Por exemplo, você adquiriu a licença do Crocoblock. Você tem lá uma coleção de ADD-ONs que você pode utilizar. E você começa a instalar esses ADD-ONs e no final das contas você está usando pouquíssimas opções daqueles ADD-ONs. E você está pagando uma conta muito cara, porque você está usando um ADD-ON que está gerando um consumo excessivo no seu site e sendo que você não precisaria estar pagando essa conta. Beleza? Então, isso aqui é uma ideia que eu quero compartilhar com você. Ok? Então vamos continuar. CLS, Cumulative Shift Layout. Essa aqui é bem tranquilo de entender. Basicamente o seguinte, o Google, quando está renderizando a sua tela, ele quer que todos os elementos estejam devidamente marcados nos seus lugares. Ou seja, ele não gosta de ver elementos mexendo na tela. Ele não gosta de ver que o usuário teve uma surpresa de um elemento que estava na esquerda e foi para a direita. Ele não gosta de ver uma imagem que apareceu do nada. Aquela imagem nem estava ali, ela apareceu misteriosamente. O Google não gosta de ver isso. Isso atrapalha a usabilidade do site, ok? Imagine que o usuário está ali vendo o seu blog e do nada aparece um vídeo. Do nada. Não é do nada, você sabe que não é do nada. Né? Então o Google começa a te pontuar pelo nível de Cumulative Shift Layout. E vou te dar um exemplo prático do que é um Cumulative Shift Layout muito comum. Você tem um blog que é monetizado com Google AdSense, tá bom? Acompanha comigo. E você tem aqui no topo do seu site, esse aqui é o topo, um banner que você pôs. Beleza? Então isso aqui é legal. Esse aqui é o mesmo site, é o seu mesmo site. Porém, que o usuário está acessando o site agora e veja que quando ele acessa o site, o banner não carregou. Porém, que quando ele interage com o site, no primeiro scroll, o banner aparece de forma misteriosa. Isso gera uma pontuação ruim para o CLS, que é o Cumulative Shift Layout. Ok? E qual é o correto de se fazer? O correto de se fazer é do usuário já acessar o seu site e já ter algo aqui pré-definido. Ou simplesmente a largura e a altura dessa seção já estiver devidamente pré-definida. Ou seja, se esse banner ocupa 90 de altura, ele já tem que ter um espaço aqui de 90 de altura. O que a maioria dos sites fazem não tem a altura definida e quando o usuário interage com o site, aquela altura é criada dinamicamente. Isso gera excessivos CLS. Ok? Isso acontece muito, 80% dos casos, com sites que utilizam Google AdSense, são os mais prejudicados, e sites que utilizam efeitos, principalmente vindo do Elementor. Então, vou te dar um exemplo aqui agora de um site com Elementor, tá? Você tem aqui o seu site que está com Elementor, ok? Essa aqui é o seu scroll, ok? Esse aqui é o seu scroll. Conforme o usuário vai fazendo scroll, eu vou tendo, né, a página aqui então ela está em branco, tá? Tá em branco. Conforme você vai fazendo scroll, os elementos, o título carrega da direita para a esquerda, uma imagem aparece em formato fade, uma descrição aparece da direita para a esquerda, uma descrição aparece de cima para baixo. Ou seja, esse conjunto de efeitos faz com que você tenha um CLS muito alto. Porque o CLS ele monitora esse comportamento de alteração no seu site, ok? Imagine o seguinte, olha isso aqui que eu estou fazendo agora, ó. Tá vendo? Você está vendo isso que eu estou fazendo? Estou literalmente apertando Alt Tab. Olha só, usuário, imagine que eu estou aqui dando uma aula para você e eu fico assim toda hora, ó. Você fala, nossa Flávio, por que você está fazendo isso? Está muito chato. Está me atrapalhando eu prestar atenção na aula. E é exatamente isso que o seu usuário tem a sensação, que algo está atrapalhando ele. Então é nisso que você tem que se preocupar, tá bom? Então vamos continuar. Nós temos o feed, que é o First Input Delay. Esse aqui é o mais simples de todos. Basicamente, ele mede
o tempo decorrido que o seu usuário pode interagir no site. Então, o maior impactado aqui vai ser a hospedagem. Se você tem uma hospedagem ruim, talvez o seu feed vai ser alto. Ou se você tem um JavaScript que atrasa o carregamento do seu site, você vai ter um feed muito alto, tá bom? Então, aqui eu coloquei alguns termos comuns para que você que trabalha com performance possa ter maior familiaridade, tá bom? CDN. O que é um CDN? Um CDN não é uma hospedagem, tá bom? Um CDN é o seguinte, deixa eu fazer um desenho aqui para você. Imagine que esse aqui é o mundo, tá bom? Aqui nós temos o Japão e aqui nós temos o Brasil, tá bom? O seu site está aqui no Japão. Você contratou um servidor no Japão, ok? E o CDN, basicamente, é uma empresa que possui vários servidores espalhados ao redor do mundo, tá bom? Aqui essas pintinhas amarelas são vários servidores do CDN. Aqui quando a gente fala de CDN, a gente está falando de Cloudflare, tá? Quando o seu usuário ele vai acessar o seu site, ele vai ter que abrir uma conexão entre o Brasil e o Japão, porque o seu cliente está no Brasil e o servidor está no Japão. Quanto maior é a distância entre o cliente e o servidor, maior é a latência que tem do ponto A com o ponto B. E quando a gente utiliza um CDN, nós temos a tendência de reduzir essa latência, porque agora, ao invés de eu abrir uma conexão para o Japão, eu vou abrir uma conexão talvez aqui no Rio de Janeiro, ou talvez aqui em São Paulo, que está mais próximo do cliente, ou talvez em Belo Horizonte. Como que os CDNs trabalham? Ele, após quando você integra o seu site com o CDN, que é o Cloudflare, ele copia, espelha o seu site inteiro em todos os data centers. Ou seja, quando o seu usuário acessa o seu site e o Cloudflare entrega uma cópia do seu site, na verdade aquela é uma cópia em cache, ok? Que é outro tema que a gente vai ver aqui. O que é um cache? Ou seja, é uma cópia do seu site. Não necessariamente é a versão real do seu site. É uma cópia que o Cloudflare fez. Ok? Então o CDN ele tem alguns benefícios. Um deles é você aumentar a performance do seu site, já que você reduz a latência, tá? E ele também garante segurança, uma vez com que o CDN ele é uma tecnologia robusta que faz uma série de verificações. E uma dessas verificações é a verificação de segurança. Então ele garante essa camada adicional de segurança para o seu site, ok? Web Vitals ou Core Web Vitals basicamente é um algoritmo do Google para monitorar a performance, para medir a performance. Cache, o que é um cache? Um cache nada mais é do que uma cópia do seu site no seu servidor, na sua máquina, tá bom? VPS, VPS é um tipo de servidor. Nós temos no mercado hospedagem compartilhada, VPS, e servidores dedicados e servidores cloud. A VPS é um tipo deles. Tá bom? E por que eu falo de VPS? Porque é um dos melhores servidores com melhor custo-benefício. Ele é melhor que uma hospedagem compartilhada, ele é mais barato que um cloud, sendo que ele pode entregar um serviço à altura de um cloud, e ele é muito mais barato que um servidor dedicado, entregando o mesmo serviço que um servidor dedicado entrega. Ok? O que é o WebP? O WebP é um tipo de imagem para web. Somente os navegadores têm condição de abrir essa imagem. Você não vai conseguir abrir essa imagem, por exemplo, com um visualizador de imagens do Windows ou do Mac, ok? O que é o Redis Cache? Muita gente tem dúvidas sobre esse assunto, Redis Cache. Redis Cache é um tipo de cache de objetos. Para resumir aqui a história toda, basicamente é um tipo de cache que vai fazer armazenamento das consultas do banco de dados. Ou seja, quando você tem um blog que recebe muitas visitas, tá? Imagine o seguinte, que você está recebendo 1 milhão de visitas agora, ok? 1 milhão de visitas. Você acabou de publicar uma matéria e é uma matéria que está todo mundo acessando. Essa matéria está recebendo 500 mil visitas nesse exato momento. Sem o seu site ter o Redis Cache, o seu servidor de hospedagem vai ter que trabalhar no limite, uma vez que ele vai ter que processar as 500 mil requisições, ok? Beleza. Isso é um caso sem o Redis Cache. Já com o Redis Cache, a primeira visita que o seu servidor receber, ele vai armazenar todo aquele conteúdo na memória RAM. E os próximos 499 mil pessoas não necessariamente vai requisitar o servidor. Ou seja, o seu servidor tende a trabalhar com um nível mais baixo de processamento, dando condição
do servidor de hospedagem receber mais visitas. Ou seja, o Redis Cache, ele trabalha a nível do banco de dados, tá bom? O OP Cache é um outro tipo de cache que acelera o carregamento de códigos PHP. Vou te dar um exemplo prático. Vamos imaginar que eu tenha um código PHP que o seu papel é somar 1 mais 1, ok? 1 mais 1. E ele faz aquilo repetidas vezes. E cada vez que ele faz, ele vai lá no servidor, lá no processador e pergunta para o processador, quanto é 1 mais 1? E o processador responde, o bitcode é compilado e ele entrega a resposta. Então ele tem que fazer isso várias vezes. Ir no processador, fazer a compilação, voltar e entregar para o cliente. Ir no processador, executar a operação, voltar e devolver para o cliente. Será que não tem uma forma de eu deixar isso pré-compilado? Sem dele ter que ir lá no processador, voltar a entregar para o cliente? É o papel do OP Cache. Ele já deixa os códigos PHPs pré-compilados, tá? E aí esses códigos pré-compilados já ficam ali disponíveis na memória RAM para um acesso imediato. Ou seja, quando o seu usuário acessa o seu site, ele vai ter uma resposta mais rápido de todo o site, porque já está tudo pré-compilado na memória RAM, ok? E nós temos aqui um último termo comum, que é o TTFB. TTFB é o termo que está em alta, que basicamente é o primeiro byte que há entre a troca do seu servidor com a hospedagem, ok? Então, se o TTFB é alto, significa que você vai ter um site lento, porque o seu servidor está demorando muito para entregar o primeiro byte. Ele está segurando o primeiro byte. E o que acarreta um site com TTFB alto? Geralmente, a sua infraestrutura, a sua hospedagem, ok? E um site que não utiliza CDN, beleza? E aqui eu coloquei alguns itens que fazem com que o site fique lento. Hospedagem, tá? Se você tem uma hospedagem ruim, o seu site vai ser lento. Muitas animações, slide revolution, muitos plugins desnecessários, plugins obsoletos, imagens não otimizadas, não utilizar um CDN, não ter uma manutenção regular e utilizar um template muito pesado. Requisitos básicos para um site WordPress com muita performance. Um servidor VPS, principalmente com OpenLightSpeed, um excelente plugin de cache, pode ser, por exemplo, o WP Rocket, o OpenLightSpeed Cache. Usar o OP Cache faz toda a diferença. Utilizar um plugin de otimização de imagem, remover animações, vídeos com autoplay e excesso de plugins, principalmente da família Crocobloco. E aqui eu quero dar algumas indicações de plugins de cache de renomes. Nós temos o Lightspeed e o WP Rocket. Você pode optar por cada um deles. Se você quer um plugin de otimização de imagens, você pode utilizar o WebP Express e o Imagify. E aí nós temos algumas ferramentas de teste de performance. Uma delas é o Google PageSpeed. O Google PageSpeed ele não mede o seu tempo de carregamento. O Google PageSpeed ele mede o checklist que o Google criou para ver se o seu site passou nas validações do Google. Ou seja, sim, você pode ter um site lento que passou em todos os checklists do Google, ok? Você pode ter um site rápido que não passou em todos os checklists do Google. Entenda uma coisa. Você pode ter um site que carrega com 1 segundo e que não passou em todos os checklists do Google. Então é uma ferramenta basicamente para você olhar se você está em conformidade com o checklist do Google. Só que o que você tem que saber é o seguinte, o Google ele mede a performance do seu site, o carregamento do seu site. O algoritmo do Google de SEO, ele não tem nada a ver com o checklist que o Google criou. Ou seja, na hora que o Google vai te dar uma posição, uma pontuação no SEO, ele não olha se você, por exemplo, está usando uma imagem otimizada. Ele não olha isso. Ele olha quanto tempo esse site demorou para carregar, independente se você passou ou não no crivo do Google, ok? GTmetrix. Essa ferramenta, de fato, mede o tempo de carregamento do site. Ela vai te dizer quanto tempo, de acordo com as métricas dela, o seu site carregou. E aí as pessoas me perguntam, Flávio, quanto tempo é interessante o meu site carregar? Até 3 segundos. 3 segundos deve ser a sua meta. Menos que isso é ótimo. Mais do que isso, você ainda tem que trabalhar mais um pouquinho. Flávio, NitroPack vale a pena? Não, o NitroPack não vale a pena. Ele mascara os resultados
E te digo, a versão gratuita do NitroPack, ela dura em cerca de 10 dias a 15 dias no máximo. Ela não dura o mês todo e você não vai conseguir utilizar a versão gratuita do NitroPack se você tiver um site que recebe mais do que 5.000 visitas. O que é o Edge do Cloudflare? O Edge do Cloudflare, que muita gente fala que consegue resultados excepcionais, basicamente é uma tecnologia que o Cloudflare tem de armazenar o cache diretamente no DNS. Ou seja, é uma forma do Cloudflare te entregar um cache sem antes mesmo ele ter feito toda a preparação. Ou seja, o cache ele está na camada mais, digamos assim, ele está na camada mais rápida do Cloudflare, ok? Ou seja, ele não está no disco, ele já está diretamente no DNS. Mas tome muito cuidado. O Edge Cache é uma excelente ferramenta e ela acelera muito a performance do site, muito mesmo. Só que ela não funciona para sites em e-commerce, sites EAD, sites que tem login de usuário. Se você quiser utilizar o Edge Cache, ter todo o poder do Edge Cache do Cloudflare, você teria que pagar o plano de $200, que para você ter acesso ao Bypass, que é um recurso que o Cloudflare tem de não trabalhar com cookies. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre o Edge Cache, tá bom? Só estou colocando aqui para te dizer que talvez se você está usando com Edge Cache do Cloudflare e está tendo problemas aí, saiba que você não vai conseguir resolver, tá bom? Você pode até falar, Flávio, você pode criar um workers dentro do Cloudflare. Eu já fiz isso e é uma ferramenta extremamente limitada para sites que recebem 2, 3, 4 mil acessos, tá bom? Você ainda indica alguma hospedagem no Brasil? No momento, nós não temos nenhuma parceria com nenhuma empresa de hospedagem no Brasil. A única empresa que a gente trabalha atualmente é a Hertzer. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para que você possa conhecer também o nosso treinamento de VPS, que lá nós trabalhamos com isso, tá bom? Como migrar um site para um servidor VPS? Se você pesquisar aqui no YouTube, você vai ver um vídeo nosso, onde que eu ensino passo a passo para você migrar um site, independente de onde que esteja, para um servidor VPS, ok? Flávio, fiz de tudo que está no curso e meu site ainda está lento. O que eu faço? Nesse caso, você precisa de uma ajuda de um profissional, porque talvez você apenas está remediando o problema. Então, nesse caso, você precisa contratar um profissional que vai olhar o seu site e vai dar um diagnóstico, ok? Pense comigo, se você já tomou todo o remédio, já se remediou, já fez tudo que podia fazer, mas ainda assim está doendo, então você tem que chamar um especialista, não tem o que fazer mesmo. Flávio, como vender um serviço de performance para o meu cliente? É muito simples. Você vai vender um serviço de performance para o seu cliente, primeiro, se o seu cliente estiver no momento certo de fazer performance, e segundo, você vai dizer para o seu cliente o seguinte, olha, eu estou vendo aqui que você tem 10 leads por mês que você está recebendo, certo? Certo. Estou vendo que você está fazendo 10 vendas aqui por mês, certo? Vamos fazer um trabalho de performance que esse trabalho vai fazer você ter 10 vezes mais leads, 5 vezes mais lead, 2 vezes mais leads, 2 vezes mais venda. Veja que você não vai falar com o seu cliente que o site dele vai ficar mais rápido, e sim que com o trabalho de performance que você vai fazer, você vai ajudar ele a ter mais resultado, ok? Resultado em dinheiro. Se você falar que o site dele vai ficar mais rápido, ele não vai comprar essa ideia, porque ele não entende, ele não sabe disso. O seu cliente só sabe o seguinte, como eu ganho mais dinheiro? Eu só sei que valeu a pena se entrou mais dinheiro para minha conta. Eu só sei que valeu a pena se eu tive mais cliente. Eu só sei que valeu a pena se eu tive mais leads. Então, é assim que você vai vender. Você vai pegar a dor dele, que é ter mais leads, e vai ser o caminho dele. Olha, cliente, é o seguinte, tô vendo aqui que seu site está estagnado. E eu tô vendo que ele é lento. Que tal a gente fazer um trabalho de performance, melhorar o tempo de carregamento dele, que é um dos fatores de SEO, e a gente dar uma impulsionada nisso. Então, é assim que você vai vender serviços de performance para o seu cliente. E aí, gostou desse conteúdo? Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário, se inscreva no canal da Escola Ninja WP. Um forte abraço.